Boa noite, gente. Dizem que a geração Z não gosta de trabalhar. Que nós somos mimados, que nós somos frágeis, que queremos tudo muito fácil. Vocês já ouviram coisas parecidas? Vocês já falaram coisas parecidas? Pois bem, para quem acredita que todas as nossas problematizações são coisas de jovem, será que é mesmo? Ou será que a geração Z está desafiando o mercado de trabalho convencional? Bom, me abrindo um pouco com vocês, eu também já pensei em muitas dessas coisas e usei esses adjetivos para descrever a minha própria geração. Eu imagino que muitos pais aqui, inclusive o meu, já usou palavras como essa para falar dos seus filhos. Pois bem, imagina se os seus filhos provocadores também decidissem ser advogados. Foi o caminho que eu trilhei, então eu amo um bom debate. Meu pai sofreu e ainda vai sofrer muito com isso. Nós compartilhamos a gestão de uma startup do mercado imobiliário em São Paulo e batemos cabeça por tudo. A necessidade de feedbacks mensais, o valor de um comitê ESG, que nada mais é do que um comitê voltado para diversidade e inclusão, meio ambiente e governança, e a necessidade de terapia, de planos de saúde que cubram terapia comportamental. Mas por mais que eu adoro um bom debate, eu sei da responsabilidade que é estar em um TEDx. E eu confesso que eu estou até um pouco tremenda, eu estou bem nervosa. E por muito tempo eu tive síndrome de impostora. Eu achei que talvez eu fosse muito jovem para estar ocupando esse palco, mas diante de alguns adolescentes, talvez eu realmente já seja até uma tia. E mesmo sendo sobre a minha própria geração, eu me perguntei, poxa, será que eu me conheço o suficiente? Então eu estudei muito. E hoje eu estou aqui representando a geração Z para que possamos criar pontes de comunicação geracional. E para mostrar para vocês que a geração Z reclama, mas também propõe. E talvez estejamos começando uma revolução maior do que muitos imaginam. Mas quem é essa tal geração Z? A geração Z não é só a geração mimimi, como meu pai e muitos de vocês carinhosamente nos apelidaram. Somos os nascidos entre 96 e 2010. Somos filhos do Google, somos criados pelo YouTube, somos educados por memes e também somos formados por crises econômicas, climáticas e emocionais. Nós viralizamos ideias em 15 segundos, mas temos famas. Temos famas de mimado e muitos acreditam que não queremos trabalhar. E aí, eu levanto essa questão. Por que será que temos tanta aversão à carteira de trabalho? Eu estava dando uma entrevista para um jornalista de um veículo de comunicação paulista e ele me contou que a filha dele, de apenas 15 anos, comentou com ele que ela queria começar o próprio negócio. E ele ficou indignado, porque para ele e para o pai dele, ter a carteira de trabalho assinada era símbolo de dignidade. E ele perguntou o que ela pensava sobre isso. E ela comentou que ela associa a carteira de trabalho a trabalhar muito e receber muito pouco, a não ter equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Isso ajuda a entender o porquê 93% da geração Z afirma já ter tomado alguma iniciativa para começar um negócio próprio. O mercado da influência, os influenciadores, eles não são uma tendência, eles são uma consequência. Mas, quando a gente é jovem, a gente acha que é muito fácil começar o próprio negócio. E a verdade é que não é. É custoso, não é para todo mundo, é muito difícil. Então, como tornar o mercado de trabalho tradicional atrativo para a geração Z? Porque do jeito que está, não está dando certo. Entre quiet quittings, que nada mais é do que o abandono do cargo enquanto você ainda está nele, exaustão, falta de motivação, tudo isso só mostra que o mercado ainda não entendeu a gente. E as pesquisas confirmam isso. Muitos líderes, 68% para ser exata, relataram que têm dificuldade com liderados da geração Z. E 79% deles têm dificuldade em gerenciar equipes multigeracionais. Mas por que será que a gente é tão difícil? O que a gente pede que é assim tão ultrajante, tão fora do comum? Todos os nossos requisitos sempre vão envolver responsabilidade social e propósito. Então, mais do que dizer que vocês fazem, a gente agora quer ver fazendo mesmo. E eu vou trazer um exemplo do que a gente faz lá na startup.
nós ministramos palestras mensais sobre diversidade e inclusão. E aquela mídia espontânea do colaborador que posta, sem você ter que ir lá e pedir, porque às vezes acontece, né? Mas quando ele posta por espontaneidade, é nesses dias de palestra. E por quê? Porque somos todos seres humanos. Todos temos particularidades. E quando você vê alguém trazendo a sua tona como um poder, como ser mulher é bom, como ser uma pessoa preta é bom, eles se veem reconhecidos, cria pertencimento. E aqui eu trouxe uns exemplos de posts que a gente tem lá do trabalho. Além disso, vocês precisam se lembrar que a geração Z, uma parte dela, conheceu o mercado de trabalho durante a pandemia. E por isso, para a gente, home office é natural. Voltar a modelos híbridos, ou não híbridos, presenciais completamente, para a gente é um desafio. Mas eu vou dizer, para quem aqui é líder e não pode aplicar home office, ou não pode ter um regime híbrido, flexibilidade vem de outra forma. Vem no sentido de eu poder pedir para levar o meu pet, que sou mãe de pet, para levar o meu pet no veterinário e isso não causar uma crise no trabalho ou uma dor emocional. Isso é uma flexibilidade que a gente vê que valoriza e que entrega qualidade. Fora isso, criar um ambiente psicologicamente seguro para que as pessoas possam contribuir é muito importante. No curso que eu estou fazendo em Harvard sobre liderança, é o que eles mais enfatizam. Ter um ambiente psicologicamente seguro é igual a mais inovação, porque inovação vem do erro. E para as pessoas poderem errar, elas precisam se sentir seguras. Além disso, somos jovens, os mais jovens do mercado. Mesmo imobiliário, está na minha cabeça, startup, mas no mercado. Então, isso significa que planos de capacitação, planos de carreira e mentoria são coisas que a gente valoriza bastante, porque a gente busca evolução pessoal e profissional. Além disso, queremos saber que a sua empresa utiliza a tecnologia a favor da experiência. Crescemos sempre conectados. Então, ChatGPT ou mesmo outras ferramentas que otimizam o trabalho são ótimos para a gente, porque estamos acostumados. E será que todas essas exigências a gente criou na nossa cabeça? A gente viu a geração que nos antecedeu adoecer. Os millennials trabalharam muito e são a geração que menos conquistaram imóveis próprios. E também são conhecidos como a geração do burnout. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 30% dos colaboradores hoje se identifica com a síndrome do burnout. Nós, talvez sejamos apenas os portadores da voz dessa mudança de um mercado que está doente. O desejo por uma liderança humanizada não é coisa de jovem. Mais da metade dos colaboradores afirma acreditar que é responsabilidade da empresa também a saúde mental. Então, talvez, só precisava de alguém com um pouquinho mais de coragem e talvez um pouquinho menos de noção. Por isso que nós colocamos isso em voz alta. Historicamente, grande parte das revoluções sempre começam com os mais jovens. E a nossa, mesmo que silenciosa, já está causando consequências reais. 70% da geração Z afirma preferir ganhar menos se trabalhar em uma empresa alinhada com seus valores. 84% só engaja se sentir representada. E 49% trocariam de emprego em até 2 anos se não enxergassem propósito. Mas aí vem o clássico de todos os pais e muitas pessoas que trabalham comigo de outra geração. Mas vocês só exigem e vocês não querem dever nenhum. Gente, vocês não podem se esquecer que a gente acabou de chegar no mercado de trabalho. A gente viu os nossos pais adoecerem, perderem viagens e mesmo jantares por conta de hora extra no trabalho. A gente sabe o que a gente não quer, mas o que a gente quer, a gente ainda está descobrindo. E talvez o que a gente precise é apenas de alguém que nos oriente, nos dê o caminho. E eu sei que para muitos não foi assim, mas não é porque não foi assim que não pode vir a ser assim. E se vocês dão uma direção, a gente entrega. E eu trago um exemplo do meu trabalho. Eu tenho uma liderada geração Z que eu contratei para ser sênior. E ela não é sênior, né? Sênior é uma pessoa que já tem bastante expertise. E ela não é. Então, em algumas coisas, ela não conseguia entregar. E eu decidi dar um feedback transparente, porém um pouco duro. E aí ela começou a chorar. E eu sou pisciana, então ela chorou, eu chorei e imediatamente me arrependi, mas sustentei. E 3 dias depois, ela me agradeceu. Ela me agradeceu por ter tido atenção que ela nunca teve em outro lugar, por ter traçado um plano de carreira com ela, para ela entender o que ela precisava fazer para melhorar, porque ela também sentia que ela não estava entregando. E ela não sabia o que fazer. E agora ela é uma das pessoas de mais destaque do meu time.
São as mudanças humanas em tantos avanços da máquina que vão fazer a diferença. Já dizia Brené Brown, a vulnerabilidade é pré-requisito da liderança moderna. E isso nunca foi tão importante de ser amplamente aplicado. Por quê? Até 2030, a força de trabalho, 75% da força de trabalho vai ser composta por geração Z e millennials. Então, a gente não faz só dancinha no TikTok mais, não. Alguns de nós já está beirando os 30. Somos os liderados e os futuros líderes. E será que vale investir na gente? Alicia Fredriksson, uma sueca de apenas 26 anos, é cofundadora da Seabound, uma empresa de descarbonização marítima que captou milhões em investimento para combater a crise climática via tecnologia. Luiz Parrella, um brasileiro que aos 22 anos fundou a Debaut Media, que é uma empresa de marketing digital especializada no setor odontológico, e ele já faturou mais de 5 milhões de reais. E Camila Pudim, uma influenciadora de maquiagem digital, que só no TikTok faturou 1,5 milhão de reais. Então, não é mais só vídeo no TikTok. Gera valor, movimenta a economia. E, dito isso, somos a geração mais empreendedora, segundo o site Líderes. E por que não valeria a pena reter esses talentos que respiram inovação? Mas, se vocês ainda não estão convencidos, eu vou trazer um fato mais palpável. A pirâmide etária brasileira está se invertendo, o que significa que a população está envelhecendo. E eu, aos 27 anos, sei que quero me aposentar. Nem comecei, mas eu sei que eu quero. E eu imagino que muitos de vocês também. Quem quer empreender vai precisar de colaboradores. O que significa que a gente precisa da geração Z com a carteira assinada também. E tudo isso aponta para quê? Para as empresas que conseguirem se adaptar a essa nova realidade, elas vão estar melhor posicionadas para reter e atrair talentos e também vão ser mais relevantes no mercado tão influenciado pela geração Z, que é apenas a geração que já alterou a forma com que consumimos. Mas olha, eu não vim só com problema não, eu decidi trazer 4 ferramentas que eu acho fenomenais e são um pouco fora da casinha, para compartilhar com vocês. Bom, o primeiro é o feedback inverso. Então, lá no trabalho, a gente sempre começa com o colaborador falando o que ele sentiu daquele mês e com uma autoavaliação. A partir do momento que ele consegue falar algo sobre a liderança, eu sei que eu criei um ambiente psicologicamente seguro para ele estar me dando um feedback. Então, isso é muito importante. E Harvard fala que se você, enquanto líder, começa falando, a pessoa se sente coagida a não falar. Então, é sempre muito importante deixar o colaborador falar sozinho. E você vai ver que, muitas vezes, quando ele faz essa autoavaliação, muito do que você ia apontar, ele mesmo já sabe. Então, isso é muito bacana. A segunda, horas de aprendizados pagas, é super comum. Aqui eu proponho horas de lazer pagas. Por quê? Porque quanto mais se consome museu, mais se consome cultura, mais se lê, mais se cria, mais se traz inovação. E o seu colaborador vai ficar muito contente de estar recebendo um ingresso para um filme, um ingresso para um museu. Você retém e você atrai inovação. E o próximo, eu vou explicar o porquê da foto. Somos de uma geração que vive um fenômeno chamado a majestade ao bebê. Quando um bebê chora, a gente dá exatamente o que ele quer, e é por isso que ele chora várias vezes. Nós crescemos com algoritmo. A gente está acostumado a receber todos os conteúdos que a gente quer. Quando a gente recebe uma coisa diferente na nossa timeline, a gente até estranha. Logo, a gestão personalizada, que é a minha ferramenta preferida, é fundamental. A gestão personalizada, quando alguém entra no trabalho, ela me diz como ela gostaria de ser gerenciada. Ela me fala se quer um feedback por escrito, se quer um feedback mensal. E assim ela sente que está sendo ouvida e eu consigo colocar esforço numa forma que ela reconheça valor. E é uma troca muito boa. Então, isso vai agradar muito a geração Z, que é um bebê. E a mentoria reversa também, né? A mentoria onde o mais júnior troca com o mais sênior. Porque o mais júnior, se ele for realmente a pessoa mais jovem, nós somos early adopters, então a gente abraça logo as tendências. E essa pessoa aqui desse lado tem todo o know-how e toda a experiência da empresa para poder pegar o que você falou, adaptar e atualizar. Então, além de quebrar muros geracionais. Bom, gente, a liderança hoje não é mais sobre cargo, é sobre coragem. Coragem de reconhecer o potencial dos seus liderados e, com isso, desenvolvê-los. A geração Z chegou muito impaciente, chegou com valores diferentes, e chegou com muitas perguntas, iguais àquelas criancinhas que sempre perguntam por quê. E dizer porque sempre foi assim não é uma boa resposta. Para quem ainda duvida,
A gente quer sim trabalhar. Mas a gente precisa dos estímulos certos. E quem entender isso primeiro vai ser um Netflix no meio de tantas blockbusters. E eu descobri que muita gente não sabe o que é blockbuster. Blockbuster era o lugar onde se locava filme antes. E só de vocês não saberem, eu acho que eu fiz o meu ponto. Mas a gente também quer sim ter tempo para viver. E para problematizar tudo nas redes sociais, porque a gente realmente gosta de fazer isso. Mas não se enganem. Não é birra, é revolução. Obrigada.